Como eu deixei de ser CLT e passei a viver do digital. Nesse vídeo eu vou contar para você qual foi o plano que me fez sair do sistema tradicional de trabalho para ter meu próprio negócio aqui na internet. Eu sou Thaís Vilela, seja muito bem-vinda a esse canal. Se você está chegando aqui, de primeira vez, nunca vi nenhum vídeo seu, seja bem-vinda, já chega, se inscrevendo nesse canal, que aqui a gente fala sobre marketing, posicionamento e vendas. Mas eu sei que também você pode já assistir outros vídeos, mas ainda não é inscrita. Lembre-se que cada vez que você se inscreve aqui, engaja com o conteúdo, ajuda o nosso canal a chegar a outras mulheres também. Esse daqui é o nosso programa Abre a Boca e Lucra Mulher, um espaço dedicado a empreendedoras, empresárias assim como você, que precisam se posicionar com mais excelência na internet para crescer o quê? O seu nome, o seu trabalho, alcançar mais pessoas. E o meu trabalho aqui, a minha missão é te encorajar a fazer isso com cada vez mais excelência. Eu não comecei empreendendo desde sempre. Eu não sei qual é a sua história, inclusive já fica um convite aqui para você compartilhar embaixo desse vídeo. Qual a sua história dentro do empreendedorismo? Há quanto tempo você tem o seu próprio negócio? Eu me formei em design, talvez você já tenha escutado, em algum outro vídeo eu falar sobre isso, e eu trabalhei por muitos anos em agência de publicidade. E esse é um mercado, assim, bem zoado, sabe? Os profissionais não são tão valorizados, existe muita exploração realmente, e eu passei a não me encontrar mais naquele ambiente. Eu falei, gente, qual que vai ser meu futuro aqui? Como é que eu vou fazer uma família? Como é que eu vou conseguir sair da casa dos meus pais com esse salário que eu ganho? Sabe quando você faz a conta e a conta não fecha? E eu não sabia muito bem para onde ir naquela época. Foi quando eu decidi empreender no universo de fotografia. Isso talvez você também já tenha aí, pincelado um pouquinho da minha história por aí. E quando eu fui estudar fotografia, eu abri uma empresa de fotografia, foto e vídeo de casamento, e eu fiquei por 5 anos fotografando casamentos e eu simplesmente amava um lado artístico, assim, um momento super especial, uma coisa linda, linda, linda. E por sorte do destino, eu meio que deixei de lado e desisti da fotografia bem no ano que ia virar a pandemia no ano seguinte. Então, assim, a gente nem sabia que essas coisas iam acontecer, mas eu acredito em Deus, alguma coisa do universo falou, opa, para antes, que Deus tem coisas maiores para você e você vai conseguir surfar uma nova onda que vem por aí. Foi quando eu decidi entrar para o mercado digital, mas não foi uma decisão tipo, vou entrar para o mercado digital. Você lembra naquela época, da pandemia, parece que foi o boom, assim, já tinha muita gente trabalhando dentro da internet, mas ali foi quando a nossa atenção estava o tempo todo. Era live, era conteúdo, todo mundo não tinha o que fazer, Então foi nessa época que muitas profissionais começaram a se posicionar e falaram, opa, existe uma oportunidade de eu fazer uma grana aqui, alcançar mais pessoas, vou desenvolver meu curso, vou compartilhar aquilo que eu sei. Foi naquela vibe, naquela época. Só que eu não comecei com o meu rosto, eu não comecei me posicionando, porque dentro do mercado digital a gente consegue atuar de várias formas, Eu posso atuar dessa maneira, como eu estou falando aqui com você, então sou uma profissional, sou especialista, tenho um conhecimento que eu vou compartilhar e a minha cara a tapa que eu coloco aqui, que inclusive é o que eu ensino outras mulheres a fazerem também, é o que eu encorajo que você faça também pelo seu negócio e pela sua imagem. Só que você consegue entrar no mercado digital nos bastidores. Então eu podia atuar nas estratégias de outra profissional. Uma vez eu lembro que eu estava fazendo cílios, extensão de cílios com uma profissional. Eu nem tinha ideia, tá, gente, de entrar nesse mercado. Porque eu estava bem ali, estava um pouco com a fotografia, era isso. E eu estava fazendo cílios com uma profissional e ela já dava cursos presenciais. Foi aí que ela falou assim, nossa, você ouviu um tal de Érico Rocha? Lembra do Érico Rocha? Não sei se você manja aí do universo mercado digital, mas foi o pai do mercado digital. Naquela época, onde você abria, saía um anúncio daquele cara. E eu falei, tô sabendo. Ela, interessante isso, tô pensando em transformar os cursos presenciais de cílios que eu dou em cursos online. Você conhece alguém que faça isso? Não sei, para de repente a gente conversar. E aí eu falei assim,
o meu namorado, na verdade, né, meu marido hoje, mas na época meu namorado acho que faz isso. Fazia coisa nenhuma, gente. Aí que eu falo, muitas vezes a vida, o universo, Deus, enfim, te coloca em frente a oportunidades que ou você recua por medo, por ainda não saber, por uma insegurança, por alguma coisa, ou você se joga e depois você vê o que vai acontecer. Muitas vezes a gente acaba recuando, né? Não tem o conhecimento, como é que vai ser isso? É um campo desconhecido, não sei. Mas muitas vezes vem aquela coragem que a gente nem sabe de onde que a gente arranca e a gente simplesmente joga. Foi o que aconteceu naquela época quando eu virei e falei assim, meu namorado, acho que acredito que mexe com isso. A gente não fazia nada disso, mas existe uma possibilidade da gente entrar naquele mercado. Foi a partir desse momento que a gente criou uma parceria de coprodução e nós nos tornamos os lançadores dessa especialista. Então a gente ia crescer junto, né? Eu ia ali estudando o curso do Érico Rocha da noite pro dia. E essa profissional transformando tudo que ela sabia, ela tinha muito conhecimento, muita bagagem, levando isso para a internet, que até então ela não tinha feito isso. E a gente começou a desenhar, então eu estudava e aplicava. E naquela época eu lembro que uma coisa que fez muita diferença, assim, foi foco total. A gente morava com os nossos pais e a gente alugou um escritóriozinho, assim, sobre loja, uma coisa bem simples, só para poder sair da casa dos nossos pais e nos encontrarmos em algum lugar para a gente estudar. E era estudando o curso, entendendo que negócio é esse de mercado digital, como que funciona, como que faz um lançamento. E isso realmente fez com que a gente ficasse numa bolha para aprender e conseguir executar as coisas. Eu vejo hoje que é muito fácil a gente se distrair com tantas informações, com tantas novidades, com tantos conteúdos, e muitas vezes a gente não consegue aplicar absolutamente nada no nosso, né? A gente tem aquela sensação de cansaço, aquela sensação de que a gente está fazendo, só que no final, na ponta do lápis, a gente não está sendo produtiva pelo nosso negócio. Não sei se você já lançou algum curso seu, alguma mentoria, como que está a sua produção de conteúdo, mas na maior parte das vezes vai exigir da gente esse modo caverna, né? Esse modo ali, me enfiar numa bolha, estudar e logo aplicar aquela pessoa, aquele professor, aquela mentora que eu estou ouvindo. E a gente ficou durante uns 3 anos, bons anos, fazendo de tudo que você pode imaginar. Lançando curso, todo tipo de curso, barato, caro, mentoria. Então tudo que eu mostro para você aqui dentro desse canal foi através das experiências que eu vivi e que eu vivo até hoje. Então, vender curso, mentoria, vender todo tipo de infoproduto possível, entender sobre estratégias de vendas, entender sobre criação de conteúdo, tudo isso que eu compartilho aqui com você é também no campo de batalha, não é só na teoria. Na verdade, eu costumo falar que essa especialista era o nosso maior case, de tudo que a gente conseguia aplicar, dos resultados que a gente conseguia ter, das plaquinhas, né, famosas do mercado digital que a gente conquistou. Durante essa jornada, a gente também fez parcerias com outros especialistas de outras áreas, atuando da mesma maneira. Só que teve um momento em que eu comecei a sentir dentro de mim uma necessidade de mudar a ordem das coisas, vulgo vem para frente das câmeras falar com outras mulheres. Eu entendi o poder que a internet tinha dentro, né, da carreira daquelas profissionais. Bom, a partir do momento em que eu me posiciono, que eu decido abrir uma câmera, colocar minha voz no mundo, a partir do momento em que eu produzo conteúdo dentro do meu mercado, como que eu vou ganhando espaço ali dentro, né? Como eu consigo mudar a percepção que o mercado tem a respeito daquilo que eu faço, como que eu consigo abrir convites para palestras, para parcerias. Eu falei, opa! Existe um universo dentro dessas mulheres que se tornaram experts digitais, que eu costumo chamar hoje, que eu preciso trazer para a internet para que mais mulheres tenham acesso. Então foi nessa fase que eu comecei a me descobrir como uma própria
especialista digital e falei, eu vou sair da minha cadeirinha de bastidor e vou passar a atuar lá na frente. Então eu comecei a mentorar outras profissionais, comecei a dar consultoria para outras profissionais que se sentiam realmente nesse momento desafiador. Eu sei que eu sou muito boa, eu sei que eu tenho todos esses anos na minha profissão. Como é que eu consigo traduzir isso para um posicionamento digital que faça sentido para o que eu sou? Que faça sentido para atrair os clientes que eu quero. E nessa jornada, muitas profissionais também podem tomar a decisão de criar os seus próprios produtos digitais. Então, muitas começam no mercado, estão ali se posicionando, produzindo conteúdo, Instagram, TikTok, YouTube, tantas opções que a gente tem para vender serviços ou para vender produtos digitais. Eu passei a mentorar mulheres de vários nichos, várias profissões, personal trainer, psicóloga, nutricionista, área da beleza, que foi onde eu comecei a atuar, dermatologista, veterinária, enfim, todo tipo de mercado. Porque quando a gente traz os fundamentos do marketing, os fundamentos de conteúdo, eles nunca vão mudar. A gente fala que o algoritmo, a entrega, essas coisas realmente oscilaram muito, né? Durante esses anos, época de pandemia, como está hoje, o volume de profissionais que vieram para a internet. Só que os fundamentos em si, eles nunca vão mudar, principalmente quando a gente extrai a nossa melhor versão de profissional para aquilo que a gente está produzindo. E isso a gente só consegue fazer quando a gente está em movimento. Eu não sei qual é a sua situação hoje, se você tem vergonha, está travada, se você já é mais tranquila e comunicativa e já produz. Só que eu não consigo enxergar um futuro dessas profissionais crescer empresa, se não for dessa maneira. Sabe quando você não consegue enxergar? Não consegue enxergar. Hoje em dia tudo que a gente faz é vou lavar uma louça, tô assistindo no YouTube, vou no carro não sei o que, tô ouvindo podcast de tal pessoa, vou fazer tal coisa. E na minha cabeça sempre ficou, isso quando, para eu tomar a decisão também de me posicionar na internet, sempre ficou na minha cabeça, caraca, por que não eu? Por que não o meu conteúdo? Por que não a minha forma de contribuir com determinados temas? Porque pode ser que você muitas vezes duvide daquilo que você sabe, porque é bem óbvio pra gente, né? Quando você vive muitas vezes, todo dia, a sua rotina, aquilo que você faz, o seu conhecimento, é muito óbvio para você. E a gente tende a negligenciar de que outras pessoas também podem precisar daquilo que você sabe. Eu costumo falar que a gente tem que pensar que toda essa jornada é como se fosse uma escadinha. Então, eu sempre me lembro disso porque muitas vezes a gente está olhando referências de profissionais que já estão lá no topo, né? Você deve ter muitas referências de profissionais da sua área que já estão há 5 anos, 10 anos trilhando uma jornada dentro do mercado. E a gente costuma olhar essas profissionais e é muito distante. E a gente acaba, se retraindo e falando, acho que o que eu sei não é tão relevante. Só que a gente esquece que essa nossa jornada dentro do mercado é degrau por degrau. Se você já está um degrauzinho acima e olhar para trás, tem pessoas vindo atrás de você com menos conhecimento, que ainda não são formadas, que ainda não estudaram tudo que você estudou, que não vivenciaram tudo que você já vivenciou. Então, isso faz com que você consiga se fortalecer quando surgir a dúvida de será que eu devo vir para a internet para ensinar alguma coisa? Será que é o momento de eu dar uma mentoria? Será que é o momento de eu dar consultoria? Sabe aquele monte de será? Então, eu costumo sempre pensar nesses degraus. Você pode ter certeza que tem gente atrás de você e conforme você for avançando na sua jornada, nada te impede de compartilhar o seu conhecimento, se posicionar, ser vista realmente como uma autoridade, uma referência dentro do seu mercado, a partir do momento que você tomar uma decisão. E isso eu costumo falar que
exatamente um plano aconteceu para que eu viesse para a internet? Você pode ver que não. Uma oportunidade surgiu, eu simplesmente agarrei e falei, vamos ver como que a gente pode fazer. E, de certa forma, eu usei o fato, na época de ainda morar com os meus pais, como um trampolim para, né, não tenho as minhas responsabilidades de adulto, digamos, para conseguir entender como eu ia me encaixar no mercado e depois me jogar. Porque, de maneira muito rápida mesmo, eu acho que a gente iniciou em final de 2019, então ali para outubro. Em novembro a gente estava fazendo o nosso primeiro lançamento com esse especialista. E quando virou 2020, foi aquela onda maravilhosa para muitas profissionais, né, da pandemia. E em junho, acho que junho de 2020, a gente já tomou a decisão de vir morar junto. Então, assim, a gente entendeu um pouco, né, os bem emocionados, a gente entendeu um pouco como seria o mercado a partir daquilo e a gente simplesmente se jogou. Tchau, vamos morar junto, nunca mais vou voltar para nenhum sistema tradicional de trabalho, a gente vai fazer acontecer e é isso. Então, assim, eu acredito que a gente se planejar é muito importante, né? Eu vou fazer assim, se você tem a opção, né, de se planejar para ir para os próximos passos, mas na minha jornada a gente simplesmente foi, a gente simplesmente acreditou, a gente simplesmente se jogou e foi se moldando ao mercado e aí eu olho para trás e falo, caraca, já se foram 5 anos e é como se a gente tivesse vivido 20. E hoje eu enxergo a internet como a melhor forma de você conseguir alcançar mais pessoas, vender os seus serviços, vender os seus cursos, sem pensar em concorrência, sem pensar em um mercado que está crescendo muito, que tem muita gente fazendo isso, mas simplesmente fazendo a sua parte. Tenha na sua cabeça que, sei lá, o que você tem a perder se você começar a se posicionar, se você postar os seus conteúdos, se você compartilhar o seu trabalho? Você não tem simplesmente nada a perder. O que você não pode é ficar, né, assistindo aí na plateia, sentadinha numa boa, consumindo outros profissionais, sendo que podia ser você. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, o tempo vai passar de qualquer maneira. O que a gente vai fazer com ele é a gente que escolhe. Essa tem sido a minha jornada dentro do mercado digital. Hoje já não lançando nenhuma outra profissional, focando unicamente no meu projeto, instruindo mulheres como você, dando a minha consultoria para que eu possa olhar unicamente para o negócio de cada uma dessas mulheres e conseguir dar um norte que muitas vezes a gente não enxerga. Eu costumo falar que, na verdade, eu ouvi essa expressão uma vez, que nós somos o suco dentro da garrafa. Eu não consigo enxergar ao menos que eu saia dessa garrafa. Então, é exatamente assim que essas mulheres e que muitas vezes a gente se sente. Eu não enxergo aonde eu consigo melhorar, eu não enxergo o caminho que eu posso seguir dentro do meu posicionamento aqui, e eu preciso que outra pessoa de fora, que não tem o apego emocional, que não tem o apego de nada, consiga me mostrar uma luz, me mostrar um caminho, me abrir oportunidades. Eu acredito que muito do que eu fiz lá no começo como lançadora e esse trabalho que outras pessoas também fazem como lançadores é exatamente esse. Se unir com uma profissional que ama muito o que faz, mas ter uma ponta ali do negócio que realmente é mais fria, que não é tão emocional, para conseguir traçar estratégias mais eficazes para o crescimento desse negócio. Bom, essa foi a minha história até agora no mercado digital, porque obviamente ela não termina. Eu quero saber de você, com o que você trabalha, me deixa o seu comentário, quantos anos você empreende, se você é sozinha, se você tem equipe, se você já se posiciona, qual a sua dificuldade aqui na internet, me deixa saber um pouco mais, porque isso também ajuda a trazer novos conteúdos que vão fortalecer ainda mais o seu negócio, o seu conhecimento e tudo mais que você precisar daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa um like e, obviamente, compartilha com alguma amiga que você pensar e falar assim, nossa, fulana precisa ouvir esse vídeo para se inspirar também. Já manda para ela e a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!